E aí, pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a reportagem que o Fantástico fez sobre o declínio populacional do Japão. Isso foi tema de conversa, de discussão lá no Twitter, na bolha. Eu não vi gente falando isso no YouTube. E olha que eu acompanho a maioria dos produtores de conteúdo. Mas eles estão ocupados fazendo outras coisas. Fazer o que, né? Vamos coisar. Mas o vídeo de hoje vai ser algo um pouco atípico também, no sentido de que pode ser um pouco polêmico o que eu vou falar aqui. Eu falei isso lá no Twitter também. Que é no sentido de que a culpa do declínio populacional do Japão não é culpa das Pandorinhas, por mais chato que seja admitir isso, e sim culpa de todos e deles mesmos. Calma que eu vou explicar. Muito se fala sobre o declínio populacional do Japão é culpa daquelas políticas femimimi, influência woke, disso, de assado, de cozido, que não poderia ser assim, que deveria tirar isso só do cozido delas para elas quererem se casar, disso, que elas são hipergâmicas, lá. Não, gente, não é assim que a banda toca. Calma. Na verdade, o buraco é bem mais embaixo. Eu vou explicar. Primeiramente, não são as mulheres que não estão querendo ter casamentos no Japão. Na verdade, é o contrário. Elas que querem casar e ter filhos lá. Tem pesquisa mostrando isso. Eu vou botar aqui na descrição. Mas sim, quem não quer casar são os homens. Os homens não querem. E isso se deve a uma quantidade gigantesca de fatores. E quando eu digo gigantesca de fatores, acaba que elas são lá pelos últimos lugares. Porque o que realmente está causando o declínio populacional do Japão é sua cultura, sua sociedade e seus modos de viver. Vamos lá. Número 1. O custo de vida no Japão é extremamente caro. 9.000 lelecos. 9.000 reais é o custo de vida lá, para você viver minimamente bem. Isso é mais do que o do Brasil. No Brasil é mais ou menos perto dos 6.300 reais, o que é muito grande em comparação ao salário mínimo. Agora imagina isso lá no Japão. Claro que o salário lá, dependendo da coisa, é melhor, mas ainda assim, 9.000 reais. 9.000 reais. O custo de vida lá, para você viver minimamente bem. Só isso já dificulta pra um cacete os homens quererem um casamento. Porque casamento custa caro, e imagina esse custo de vida com pandorinha e pandorinhos correndo por aí, tem que sustentar uma casa. Segundo, a cultura do trabalho no Japão é extremamente predatória para todos. No sentido de que você tem que trabalhar no Japão longas e longas horas. Os turnos de trabalho são imensos e são muito puxados e cansativos. Os caras literalmente, muitas vezes parecem que trabalham que nem escravo. Você pode ver isso em muitas produções, de que como a cultura do trabalhar, do querer trabalhar do japonês é extremamente pesada, ela é extremamente puxada e ela suga muito da pessoa, tanto de homens quanto de mulheres. Não existe muita diferença de turno, na verdade nem existe diferença de turno de trabalho, de quantitativo de horas de trabalho. Então, é muito tempo para trabalhar, e isso também tira tempo de família, ou seja, mais um motivo para o cara não querer casar. Ele vai ter pouco tempo para a família. E menos ainda vai ter tempo para ele. No terceiro motivo, tem o fato de que o tradicionalismo japonês é extremamente fode geral. Não é só com os homens não, como dizia o Raccoon.
É com todo mundo, isso inclui elas. Eu vou explicar. No Japão, é uma sociedade estatutária. Até aonde eu consegui entender da palavra. O que tá certo, continua certo. O que tá errado, continua errado. As mesmas famílias comandam o Japão há muito tempo, desde o período do shogunato. Desde antes do período do shogunato. Se você acha que os Rockefeller, que esses outros caras são top de mandar nas coisas, no Japão, as famílias que mandam no Japão, elas literalmente estão no poder desde antes do período do shogunato. Oda Nobunaga nem existia, não tinha nem unificado o Japão, esse povo já estava no poder. Entendeu? E a cultura deles, apesar de que sim, foi mudando um tantinho aqui, um tantinho ali, continua da mesma forma. Quando o cara se casa, ele vive em função da família. Ele vive em função da família e ele é cobrado muito, a cobrança é muito grande. E isso piora com um casamento, porque assim, a cobrança de trabalho, de estudos, de ser alguém, de seguir um objetivo no Japão é extremamente pesada, como eu falei anteriormente. E muitos caras, quando não conseguem isso, eles desabam em depressão, porque a pressão é enorme. Por isso que o pessoal quita do jogo muito fácil lá no Japão, sabe? Né? E com as seres de luz não é diferente. A cobrança nelas, vocês podem dizer, é menor? Não é menor não. Entendeu? Apesar de que pode não ser tão dura quanto do homem, mas ela tem um pós, digamos assim, um contra muito grande no sentido de que porque as mulheres no Japão muitas vezes não querem abandonar seus empregos, preferem as carreiras. Simples. Dependendo da família, se ela se casa, ela é obrigada a abandonar o emprego. É sério, elas muitas vezes são obrigadas a abandonar o emprego e viver só em função da família. Ela vira dona de casa, mas na verdade vira rato de casa. O dever dela é cuidar daquilo ali. E você pode dizer, mas isso é bom, ela vai poder viver do sustento do cara, disso, de assado, de cozido. Cara, quando ela estuda e tem um foco muito grande em gastar tempo para estudar, trabalhar, fazer acontecer e conseguir ser alguém na vida, isso é morte para elas praticamente. Eu explico depois. Quarto motivo. O japonês em si, hoje em dia o Japão é a capital mundial do waifuísmo. Como eu já falei anteriormente, todos esses fatores tiram a vontade do homem de querer casar. E o japonês é muito falado que o japonês é uma pessoa de coração duro. É sério, muitos japoneses falam que eles são um povo de coração duro, eles dificilmente conseguem estabelecer relações. Por isso que eles também são muito xenofóbicos, apesar de que a xenofobia no caso deles é necessária. Além de cultural, é necessária. Eu explico depois. Mas eles são um povo muito difícil de estabelecer relações entre si, porque eles estão muito mais focados em atender às expectativas. E como muitos caras normalmente não atendem as expectativas e querem, ainda assim, viver as suas vidas, eles optam por ser solteiros e ter as suas waifuzinhas. No Japão é campeão disso. Muitos dos hikikomores, homens, em si são waifuistas. E não tem como o governo barrar isso. Não tem como, porque tentar mudar a cultura dos animes, tentaram fazer isso lá, se não me engano, nos anos 90, isso deu um chabu gigante. Mas por que eles são assim? Porque, como eu já falei antes, custo de vida extremamente caro, extremamente digamos assim, extremamente caro ter uma família, o tempo a ser gasto com uma família é muito grande, a pressão social é gigantesca e eles preferem simplesmente só deixar isso e viver a vida deles. E com isso eles têm as suas waifuzinhas
e vivem os seus hobbies. Na própria reportagem do Fantástico fala que eles vivem os seus hobbies. Se eles tivessem família, essas coisas não teriam tempo para isso. E viver seus hobbies, ter a sua waifuzinha, fazer acontecer, é muito mais barato do que ter uma família. Gasta muito menos tempo e dinheiro. Simple as possible. O mais simples possível. É assim que eles fazem lá. Ainda tem um outro detalhe, que é um motivo número 5. A cultura judiciária do Japão é extremamente predatória. Porque lá no Japão, se vocês acham que aqui é ruim, que aqui não existe justiça, lá no Japão é um 80-80. Ou você acerta ou você erra. Porque lá, não importa se você é homem ou mulher. Se você for acusado de algo, o judiciário de lá não vai trabalhar em prol de você ser um julgamento justo. Não, eles vão trabalhar em prol de você ser julgado culpado. Porque tem muito essa cultura de prender. Lá no Japão tem uma das maiores taxas de prisão, de julgar e condenar. A condenação lá é muito comum. E é muito difícil alguém ser inocente lá. Tem que literalmente ter uma prova cabal de a pessoa é inocente. Teve um cara que ele passou 10 anos, é um advogado. Ele passou 10 anos para provar que o cliente dele era inocente. 10 anos. Porque o judiciário queria prender. Imagina isso agora numa falsa acusação. E tem um detalhe, falsa acusação lá é muito comum de dar merda. E é muito mais, digamos assim, danoso para ambos os sexos. Porque é o seguinte, se uma mulher te acusa de falsa acusação, sabe, de estupro, de assédio, normalmente você dança. Normalmente os caras acabam se quitando do jogo, sabe? Quitando do jogo. Porque além de perderem o respeito social, a honra social e tudo mais, eles perdem também no sentido, na visão deles, a honra própria. E principalmente eles sujam o nome da família. Fica sujo o nome da família. Isso é muito importante. Honra, responsabilidade, o nome da família é muito importante para eles. E eles... Quando isso acontece, nossa, dá muita merda. Normalmente o cara é expulso, acaba sendo morto. E quando uma mulher é acusada, ela pode até não se matar, mas ela literalmente fica por inválida. Porque ela não vai mais conseguir emprego, ninguém mais vai querer ela. Só o pior do pior da ralé dos homens que vai querer ela. Então é capaz de ela ficar uma cacetada de anos na prisão. Porque, como eu já falei, o judiciário não vai lutar para ela ser inocente. Como eu posso dizer... Ela só vai sobrar para ser, sabe, aquele tipo de... refeição da rapaziada. O que é muito comum. Quando as mulheres são presas e isso é assado cozido. Apesar de que sim, tem casos de que... tem casos de que algumas conseguiram se safar, mas outras não. Tem um canal no YouTube que fala sobre casos japoneses. E é bem bizarro. O Japão, como eu gosto de falar, é um outro mundo. Se um dia aquele conjunto de ilhas do Japão erguesse voo mostrando que fosse uma nave alienígena, eu acreditava. Eu ia dizer, falei, essas merdas são alienígenas. Só esses fatores já invalidam a maior parte dos casamentos. Para ambos os lados, mas principalmente para os caras. Por isso eu não me surpreendo também, eu vejo essa queda populacional do Japão. Quem tá causando isso não são as Pandorinhas, são todo mundo lá, é todo mundo mesmo. Porque o governo não ajuda também nisso. Como já falei, é uma sociedade estatutária, o que tá deixa, tá como tá e acabou. E ainda tem um detalhe, o governo não ajuda em, por assim dizer, como é que eu posso falar? Em tentar
manobrar, driblar isso, porque política imigratória tá fora de questão para eles. Xenofobia grande lá, como eu já falei anteriormente. Eles não vão abaixar o custo de vida, isso é muito complicado lá. Eles não vão abaixar o custo de vida, entre outras coisas. É muito mais capaz de, sei lá, eles inventarem sozinhos um outro artificial, o que eu não duvido muito. Afinal, são os japoneses, são os asiáticos. E se você acha estranho o fato de que no Japão a mulher trabalha, lembre-se que lá as mulheres conseguiram sufrágio e direito de trabalho, de estudo, na verdade, uns 2000 anos antes. Eu vou explicar. Diferente do que muitos acham, lá elas têm esses direitos e coisa e tal, não pelo femimimi. Na verdade, o femimimi é vetado lá. É considerado É literalmente considerado mesmo que você seja chamado de prostituta, se você é uma femimimi lá. Mas o motivo de elas terem tudo isso, de direito de trabalhar, de estudar, na verdade descende lá do passado. Porque assim, diferente do que muitos acham, como eu já falei, o Japão parece que é um outro mundo, matriarcados não eram incomuns lá. Uma pesquisadinha rápida e você vai ver que matriarcados não eram incomuns. Apesar de que eles não eram a maioria, mas não eram incomuns. Mulheres na guerra, mulheres lutando na frente de batalha, não lá atrás. Mas na frente de batalha é muito comum. Em grandes guerras você não vai encontrar falta de ossos femininos no meio do campo de batalha. E principalmente a cultura de que todos devem sempre se evoluir, sempre teve presente. Tanto é que as mulheres, mesmo antes do período do shogunato, elas já podiam estudar, elas podiam se casar, apesar de que sim, casamento por interesse era muito comum também. Mas as mulheres poderiam estudar, poderiam se casar, poderiam ter terras, poderiam ter títulos de nobreza, fazer e acontecer. Poderiam até se tornar samurais caso tivessem dinheiro para isso e fosse de uma família nobre. Afinal, para você ser samurai, você tinha que ou ser apadrinhado por uma família nobre ou ser de uma família nobre. E isso era muito comum. Claro que isso deu uma diminuída lá na era Meiji. Sim, deu uma diminuída bastante. E se tornou bem mais patriarcal. Mas mesmo nessa época a disparidade entre homens e mulheres no Japão era muito pouca. Mesmo a educação, que o pessoal gosta de bater a tecla lá, pelos cálculos, 37% das mulheres e 43% dos homens comuns conseguiam estudar e trabalhar, o que não é uma diferença muito grande, visto em relação de que a população naquela época não era tão grande. Hoje é. Afinal, melhorou muito essas coisas e tal. Direito ao voto, direito às coisas chegaram lá primeiro. Primeiro no sentido de que já era mais discutido. E diferente do que muitos acham, elas são bem menos hipergâmicas, apesar de que elas sabem que elas são muito visadas por fora. Isso é uma verdade muito grande. Gente que eu conheço que mora lá fala isso, de que elas sabem que elas são muito visadas. Elas sabem, mas elas são menos hipergâmicas. Não é elas que não estão querendo casar e ter filhos, é os caras mesmo. E quando elas têm que escolher entre trabalho e família, muitas vezes elas escolhem o trabalho, que é melhor para viver para si. E diferente do que muitos acham, elas assumem o ônus disso. Tanto é que eu não reclamo das seres de luz no Japão serem carreiristas. Eu não reclamo. De mim, só que é de mim, tá, gente? Eu não reclamo. Porque elas assumem um ônus disso. Elas assumem um ônus. E até onde eu sei, se elas assumem um ônus por justiça, coisa que eu prego aqui no meu canal, tá válido elas terem isso. Tá válido. Não importa o que a gente possa dizer, tá válido. Ah, não, mas não. Tá válido. Não importa, tá válido. Pode não dar muito, digamos assim, certo na nossa visão, mas tá válido. No sentido geral da coisa, tá válido. Não dá pra dizer algo contra. Temos que ser justos. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui no meu canal. Muita gente reclama
Você tá fazendo justiça por gente que não faria por você. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Foda-se. Foda-se se elas não vão fazer justiça por nós. Fazer justiça é uma questão não de você com os outros, mas de você com você mesmo. Porque quando você se sentir injustiçado, você vai querer gritar aos quatro ventos. Vai querer dizer, eu estou sendo injustiçado disso, de assado, de cozido. Fazer justiça é uma questão de você com você mesmo, de você com seus próprios princípios, com sua própria moral. Com aquilo que você fala, a responsabilidade com as suas palavras. E a promessa que você faz com as suas ações, não com a sua boca, mas sim com as suas ações. Porque se é para fazer justiça somente para aqueles que eu quero, para aqueles que me convêm, não deveria nem sequer fazer justiça para começo de conversa. Não pode se dizer. Não pode se falar nada se você não é justo com os outros. E principalmente não é justo com os seus inimigos. Porque é muito fácil ser justo com aquilo que nos agrada. Quero ver na hora daqueles que são contra nós. Se é para culpar elas, culpemos de algo que elas realmente são culpadas. Agora, do que elas não são culpadas, não importa o quanto doa, não importa nem se é realmente culpa nossa por alguma razão. Tem que ser imputado culpa a quem tem culpa. Acabou. Aqui é o Caminho Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem um vídeo e até a próxima.